O Afeganistão é talvez o último país do mundo onde se esperaria lançar megaprojetos bem-sucedidos, especialmente porque o país não passou de um desastre de guerra atormentado pela violência e pela pobreza nos últimos 50 anos. Mas hoje, apesar das dificuldades e miséria, o Afeganistão lançou e está a meio da implementação do seu primeiro megaprojeto sem ajuda externa e literalmente sem aconselhamento de engenharia de qualquer lugar. O projeto é um rio artificial chamado Canal Kostepa que, uma vez concluído, será um dos maiores e mais longos canais de irrigação do mundo. O que é o Canal Kostepa? E por que eles estão construindo isto e como eles conseguiram alcançar um marco tão colossal? O rio artificial tem 285 quilômetros de comprimento com 152 metros de largura, contendo também 8,5 metros de profundidade no norte do Afeganistão, que se estende desde o rio Amu Daria, começando na província de Buh e passando pelas províncias de Jozion e Faryab. Aproximadamente metade do canal foi concluída e o restante está sendo construído em um ritmo bastante rápido devido ao contínuo crescimento da água e crise de escassez de alimentos em todo o país. Alguns países que partilham o rio Amu Daria com o Afeganistão queixaram-se de que o canal pode afetar a sua parte do rio. No entanto, o Afeganistão prometeu não permitir que tal coisa acontecesse. Também está esclarecido que é o único país que literalmente não se beneficia do rio e, portanto, tem direito à sua parte. Este canal é um assunto bastante urgente para o povo de norte do Afeganistão, que se tornou um deserto árido nas últimas décadas como resultado do aquecimento global, declínio dos reservatórios de água subterrânea e falta de sistemas de irrigação suficientes. O canal está agora obrigado a fornecer água a mais de 1 milhão de afegãos, permitindo ao mesmo tempo que milhares de agricultores regressem à agricultura. Isto será alcançado à medida que 55 mil hectares de terra forem transformados em explorações agrícolas com grande ênfase em cereais e trigo. Na verdade, o país pretende tornar-se um exportador de trigo até 2028. O projeto começou em março de 2022 e está previsto para ser concluído em 3 fases. A primeira e a segunda fases envolvem a escavação propriamente dita do canal, enquanto a terceira fase é dedicada à instalação de sistemas de irrigação de água e outras infraestruturas. O projeto é gerido pela Corporação Nacional de Desenvolvimento Afegã e é totalmente financiado pelo governo a partir de receitas fiscais. As estimativas iniciais colocam o custo em 500 milhões de dólares. No entanto, novas estimativas prevêem a necessidade de 100 milhões de dólares adicionais, e com isso nos leva a perguntar como os afegãos conseguiram empreender um projeto tão colossal como esse tendo recursos limitados e com bastante equipamento antigo, tendo um número limitado de engenheiros com experientes e nenhuma ajuda externa. Alguns meios de comunicação asiáticos foram muito duros ao descrever como o canal Kostepa está sendo construído, alegaram erros, descuido e métodos de engenharia inadequados. No entanto, o governo financiou o projeto e o projetou com base em levantamento intensivo de terras e estudos de solo. Eles não enviaram alguns escavadores para realizar um trabalho tão complexo de forma aleatória. Um dos principais objetivos destes estudos era garantir que os elevadores de água não fossem necessários devido aos altos custos associados à prevenção de inundações durante o inverno. Os engenheiros tiveram que considerar a elevação semelhante à da área de origem do rio Amu Daria. Eles também tiveram que garantir que o caminho do canal estivesse localizado nas terras mais férteis e próximas às cidades e aldeias ao longo do caminho. Uma vez definido o caminho do canal, 200 empreiteiros privados foram distribuídos por 114 seções, representando a primeira fase que se estende por 108 quilômetros, com até 7 mil motoristas de caminhões de transporte e escavadeiras, entre outros, incluindo também o responsável pelo megaprojetos. Eles agora passaram para a fase 2, que tem 177 quilômetros de extensão e cada empreiteiro espalharia dezenas de escavadeiras em uma linha com espaço suficiente nesse meio tempo para os caminhões de transporte. Os caminhões seriam abastecidos e partiriam de maneira ordenada para despejar suas cargas em áreas de baixa altitude designadas próximas. Uma vez que uma seção fosse escavada e aprovada pelos engenheiros e supervisores, as máquinas fossem movidas para a próxima seção e replicarem o processo baseado em mapas e especificações detalhadas. O primeiro passo de todo o projeto envolveu a construção de 14 comportas hidráulicas que são encimadas por uma ponte para veículos. Estas comportas foram construídas para a prevenção de inundações durante o inverno e períodos de fortes chuvas, quando o nível do rio Amu Daria sobe. As 114 seções foram separadas umas das outras por um muro de terra escavado com alguns metros de largura, a fim de controlar o processo de enchimento e evitar o deslocamento do solo nas margens, o que significa que as seções foram preenchidas lentamente, uma vez que a seção número 1, que está mais próxima do rio Amu Daria, foi concluída. A água foi autorizada a fluir a partir daí. Outras seções foram preenchidas gradualmente à medida que as paredes de terra entre elas foram removidas. Temos que enfatizar aqui que o piso e as laterais deste canal não foram revestidos com lajes de concreto. Dependendo de quem você fala, isso pode ser bom ou ruim. No entanto, da nossa perspectiva e com base nos níveis de água do rio Amu Daria,
que não diminuíram como resultado da primeira fase de enchimento do canal. Nenhuma laje de concreto significa mais irrigação natural eventual até 1 quilômetro de distância. Nas laterais do canal, além dos níveis mais elevados dos reservatórios de água subterrânea, que funcionam como fontes de água de reserva durante potenciais secas severas, há também a questão financeira, porque a instalação de lajes de concreto teria acrescentado mais de $1 bilhão ao custo, algo que o Afeganistão não pode pagar. Portanto, foi feito pontes de concreto, uma para a rodovia Eritombu e outra para a ferrovia. Também foram construídas e nem é preciso dizer que os afegãos mantiveram a simplicidade e usaram um sólido projeto da laje de concreto armado, que envolve peças moldadas, em vez de peças pré-moldadas, de uma grande rede de tubulações de irrigação. Também foi integrado a fase 1 concluída e a área circundante. Essas tubulações de irrigação subterrâneas são projetadas para fornecer aos agricultores até alguns quilômetros de distância do canal acesso à água. Outras adutoras foram instaladas para conectar com bombas de água em vilas e cidades próximas. Durante a fase final da primeira fase de construção, foram removidos diariamente até 1 milhão de metros cúbicos de solo, o que é desnecessário dizer que é bastante impressionante, tendo em conta que a maioria das escavadoras e caminhões de transporte que utilizaram eram antigos, e em alguns casos, da década de 1960. Eles também plantaram milhares de árvores nas margens do canal para reforçar o solo e evitar a erosão. Numa área contendo 20 quilômetros também foi plantada com uma variedade de culturas para testar o solo e a eficácia dos sistemas de irrigação. As pessoas que vivem perto do canal também experimentaram e continuam a experimentar um boom econômico à medida que milhares de trabalhadores são empregados. Velhas quintas são plantadas e as estradas são melhoradas. O canal está criando empregos em uma variedade de setores, incluindo agricultura, construção e serviços. Isso está ajudando a impulsionar a economia local e a reduzir o desemprego. O canal também está levando à melhoria da infraestrutura, como estradas e pontes. Isso está tornando mais fácil para as pessoas se locomover e transportar as suas mercadorias. Embora alguns tenham expressado preocupação com o impacto ambiental do canal, os empreiteiros estão tomando medidas para mitigar esses impactos. Por exemplo, o canal está sendo construído com técnicas que minimizem a erosão do solo. Além disso, os empreiteiros estão plantando árvores ao longo do canal para ajudar a proteger a biodiversidade. A força de trabalho do canal é diversa, representando uma variedade de origens e qualificações. Isso está contribuindo para a inclusão social e a redução da desigualdade no país. Otimismo e felicidade entre os trabalhadores agricultores e residentes em áreas próximas que vivem num ambiente negativo há décadas devido às guerras, às secas, à falta de água e à pobreza generalizada. Outro fenômeno surpreendente que surgiu com este projeto é o uso generalizado de painéis solares para fornecer energia às casas e oficinas nas áreas próximas que estão em sua maioria desconectadas do resto do mundo devido à falta de energia. Algumas infraestrutura pequena de energia solar e campos de painéis também estão surgindo nas novas fazendas para abastecer os reservatórios de água. Todo o projeto estava previsto para ser concluído em 2028, mas no ritmo atual esperamos que esteja pronto já em 2025. Mais pontes e bueiros também estão finalmente em construção. Temos de sublinhar aqui que o Afeganistão e uma boa parte dos seus 40 milhões de residentes em áreas maioritariamente rurais e remotas enfrentam a fome porque o país está sob condições extremamente duras. Sanções. O governo internacionalmente reconhecido do Afeganistão foi derrubado por um golpe militar em 2021 pelo Talibã, e a nação entrou instantaneamente numa crise diplomática. O Uzbequistão e o Turcomenistão, dois vizinhos do norte de Cabul, tomaram uma decisão diferente, deixando de lado o passado controverso do grupo linha dura com os ex-soviéticos da Ásia Central. Eles escolheram o diálogo em vez da crítica e da pressão. Mas o enorme projeto de canal dos Talibã no Afeganistão, que já está a tomar forma e que os Talibã perseguem em fazer a uma velocidade vertiginosa, está a fazer com que as duas nações com escassez de água questionar se mantêm ou não a paciência estratégica com o Partido Fundamentalista Islâmico seria frutífero, de acordo com Jennifer Brick Murtazashvili, diretora fundadora do Center for Governance e Mercados da Universidade de Pittsburgh. Se você olhar para outros projetos que envolveram no Afeganistão e na Ásia Central, de alguma forma, sempre houve um elemento ganha-ganha. O canal de irrigação Costepa, por outro lado, absorverá quantidades substanciais de água do rio transfronteiriço Amudarya, que está a desaparecer rapidamente. Como a água é um recurso limitado e não parece haver quaisquer benefícios para a população do Afeganistão, está essencialmente uma situação de soma zero, de acordo com Jennifer, que acrescentou que ela prevê que as nações da Ásia Central busquem muita diplomacia silenciosa sobre o projeto, o que aumentará as pressões exercidas sobre sectores agrícolas desproporcionais que já lutam contra as alterações climáticas e a má gestão histórica. Jennifer afirmou
afirmou que o Talibã está investigando para ver até onde pode ir e que os seus vizinhos ajusantes terão de se adaptar a esta situação. O Talibã 2.0 parece realmente gostar da ideia de projetar o poder do Estado, Jennifer acrescentou. Enquanto o Talibã, com seu segundo mandato regime, que governou a maior parte do Afeganistão de 1996 a 2001, foi oprimido pela insurgência e, de certa forma, nunca se comportou realmente como um Estado. Com isso, esperamos que mais megaprojetos relacionados à gestão da água, eletricidade agrícola e infraestrutura sigam este projeto incrível que certamente ajudará o Afeganistão a se curar das feridas do progresso das guerras e a se tornar um membro produtivo da comunidade internacional. Só o tempo dirá se será um sucesso. O que você acha do canal Kosh? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Agora clique neste vídeo para ver os desafios enfrentados por um dos maiores arranha-céus do século XX.